Olá! Vamos para a próxima etapa da construção. Você viu da última vez que montamos a estrutura, foi um grande avanço, estou muito feliz que tenha dado certo. Na próxima etapa, vamos aplicar o revestimento na estrutura, que traz resistência e estabilidade. Você pode escolher o revestimento. Eu escolhi o OSB de 12 milímetros ou 1/4 de polegada, puramente por causa do preço. Você pode optar pelo compensado se conseguir um preço melhor. Você precisa tomar uma decisão. Você pode escolher entre usar pregos ou parafusos. Como não comprei uma pistola de pregos, vou usar parafusos de 50 milímetros para deck a cada 15 a 20 centímetros nos montantes. Provavelmente vou colocar mais do que preciso. Só preciso lembrar de deixar um pequeno espaço entre as placas para a movimentação da madeira, 1 ou 2 milímetros. Após isso, finalizaremos colocando as caibros no telhado. E o motivo de eu estar correndo para terminar isso é porque se o tempo mudar, o que parece que vai acontecer, pelo menos eu posso jogar uma lona sobre todo o prédio e ela não vai afundar no meio com um pouco de água da chuva em cima. Com sorte, ao final estará a prova d'água, o que já representa um grande avanço comparado a ser apenas a estrutura de um prédio. Agora, não pretendo mostrar para vocês cada parafuso, cada corte e cada prego sendo colocado, mas saibam que é assim que eu começo cada uma das tábuas. Eu medi, cortei e depois levantei as tábuas nesses suportes práticos que eu fiz exatamente com a mesma altura da base que construímos para que a chapa de OSB de baixo fique exatamente nivelada com o chão. Apesar do orgulho de ter feito esses suportes, esqueci um detalhe crucial que aumenta já a altura. Você verá isso depois. Você também vai me ver entrando e saindo do prédio para descobrir onde estão os montantes, já que não estavam em intervalos iguais, o que é meio chato. E aí está a parte que faltou nos suportes, os blocos de borracha que elevam a estrutura acima do pátio. Com eles no lugar, fica fácil levantar as chapas de OSB na altura certa e fixá-las na estrutura com parafusos para deck de 50 milímetros. Meu único conselho sobre isso seria marcar no OSB onde estão os seus montantes, porque por mais largo que um montante seja, tendo cerca de 45 milímetros, você ainda vai acabar errando. E peça ajuda, se possível, com as chapas mais altas. Por melhores que essas luvas sejam e por mais aderentes, não foi tão fácil quanto parece agora. E eu sei que não estou fazendo parecer particularmente fácil. Foi muito mais difícil do que isso. Tentei vários métodos para obter alguns milímetros de espaço entre eles. Primeiro, usei um parafuso como cunha para segurar, mas depois coloquei só um parafuso em um canto, inclinei a tábua alguns milímetros e preparei todos os parafusos. Foi a única solução que encontrei. Segurei eles no lugar com os grampos onde eu conseguia e, ficava olhando atrás e, conferindo de novo para descobrir exatamente onde estavam os montantes, porque eu não tinha marcado eles. Ainda assim, avançamos. Beleza! Só para te mostrar como está por dentro, já colocamos o revestimento. Ainda não cortei as janelas. Vou fazer tudo isso antes de revestir por fora. O motivo de eu te mostrar isso agora é porque quero dizer que você precisa planejar com antecedência. Eu deveria ter comprado e colocado o revestimento de OSB antes de instalar essa parede, pois agora será difícil encaixar. Essa será a próxima que vou revestir. Depois as outras, todas do mesmo jeito que fizemos aqui, de 15 a 20 centímetros em cada um dos montantes. E eu parafusei bem ao redor da janela, porque essa é a parte que pode levantar se eu não tiver colocado os parafusos no lugar certo. Então, uma já foi, faltam 3. Não posso enfatizar o suficiente o quanto esses grampos de aperto rápido foram úteis, porque eu não mostrei cada tábua sendo colocada, e acho que isso não seria útil nem interessante agora.
Quando você tem um montante e pode segurar a tábua com um grampo de pressão, eles são indispensáveis. Certo, já terminamos 3 das 4 paredes e você já pode ouvir que tem um pouco de eco, o que é uma ótima sensação, porque está começando a parecer um pouco com um cômodo, um galpão, uma oficina, como você quiser chamar. Agora, você deve ter notado que quando essa parede foi levantada, eu não cortei. Comecei com uma folha inteira de compensado desde a base. O problema disso é que ela não se junta no travessão. Vou colocar mais travessões aqui. Essa parede terá a maioria das minhas ferramentas. Vai ser mais fácil encontrar um montante. Eu deixei um pouco do OSB passando no topo. Eu vou aparar isso. Você nem vai ver, mas eu vou aparar. Dê a si mesmo um pouco de margem em tudo o que estiver fazendo aqui, porque se for sua primeira vez, como é o meu caso, você vai precisar. Tenho vãos de 2 a 3 milímetros entre as chapas de OSB. Dica: se errar e as placas estiverem justas, ajuste com cuidado a profundidade da serra circular conforme a espessura da chapa, sem exceder, e corte devagar ao longo da junta. E o corte da lâmina vai deixar folga suficiente para permitir o movimento da madeira entre as suas placas. Uma coisa que me preocupava bastante antes de começar a colocar essas chapas de OSB era a porta e o telhado inclinado acima dela. Eu não achei que conseguiria acertar de primeira. Então, o que eu fiz, e vocês não viram a primeira parte, foi colocar placas quadradas normais na parte de baixo e depois cortei um ângulo nessa placa de cima. Não está perfeito, pois vou usar uma tupia de corte rente em cima depois. Deixo uma pequena margem, já que é possível aparar, mas não acrescentar material depois. Às vezes é mais fácil alcançar por cima e colocar os montantes no topo, principalmente se o chão estiver irregular para a escada. Lembre-se de sair satisfeito. Jogue seu boné no chão e perceba que fez algo parecido com uma prisão de madeira. Quero mostrar o que fiz esta manhã. Eu ia dizer que estava tudo pronto, mas dormi e percebi um erro. Preciso corrigir antes de colocar o telhado. Vou te mostrar. Eu não tinha este montante dos 2 lados desta parede quando terminei ontem. Acabei de cortar o travessão e encaixei um extra, colocando travessões extras ao lado dele, porque, quando eu colocar os caibros, vou alinhá-las com os montantes, já que eles coincidem com os montantes da parede da frente. Vou fazer um balanço de cerca de 300 milímetros de beiral sobre a porta, e para isso preciso apoiar caibros menores projetados para fora. Se meu último caibro naquela direção ficasse sobre esta parede, teria um problema sério com o suporte do beiral. Por isso, ele ficará aqui. Então, todos os caibros em balanço ficarão apoiadas nesta parede lateral, oferecendo muito mais suporte. Mesmo sendo um pequeno beiral, será bem sustentado. Está um pouco alto, mas lidaremos depois. Agora vamos começar a instalar as caibros do telhado. Agora vai ser um trabalho bem pesado e eu sugeriria que, se tiverem 2 pessoas, esse é o momento de chamar a segunda pessoa para ajudar. Antes de fazermos isso, coloquei um fio aqui como fizemos na parede de baixo. Vamos checar se, no meio, ela não encurva para dentro ou fora, pois acreditamos que o resto está certo. Vamos apenas colocar nossos blocos e ver se o do meio é puxado para fora. Se isso acontecer, o que eu realmente espero que não aconteça, se acontecer, então só precisamos puxar a parede para dentro ou para fora usando um escoramento até o chão. Usando isso como referência, logo acima da travessa superior, você pode ver que o fio está esticado quando sai da madeira e depois está esticado quando encontra o próximo bloco de madeira. Você pode ver que estou um pouco fora do alinhamento. Quero dizer alguns milímetros nesse aí. A parede só precisa ser levemente puxada para dentro. Agora, eu poderia usar um escoramento ou colocar o caibro, mas se eu colocar o caibro aqui e puxar essa parede de volta, posso acabar puxando aquela parede também, o que não quero. Então, o que eu vou fazer é apenas parafusar um pedaço de madeira aqui na base e depois puxar a parede para fora usando um escoramento e então colocar um par de caibros. E isso vai segurar tudo junto. Mas eu preciso. Já disse isso antes. Esse trabalho exige 2 pessoas. Não dá para aplicar pressão suficiente no topo da parede e puxá-la nem 2 ou 3 milímetros. Segure enquanto parafusa a parte de baixo do escoramento que mantém no lugar, pois do contrário não funcionará. Embora. Eu dei sorte. E um joinha na parede de trás. Sim,
Com a parede alinhada, este é um dos caibros cortados no tamanho certo. É 2 por 7. Existem tabelas online que mostram até onde cada um dos tamanhos de vigas pode ir para cobrir o vão. Agora, essa é absolutamente a profundidade mínima que eu poderia usar para atravessar o vão. E o motivo de eu ter feito no mínimo necessário é porque, caso contrário, a altura da construção ficaria acima do que eu tenho permissão para fazer. Então, isso mantém abaixo dos 2,5 metros que eu tenho permissão para alcançar, porque nós vamos ter que colocar travessas também assim que terminarmos no ponto intermediário. Vamos cobrir isso ao entrar na construção, pois instalaremos isolamento acústico e térmico no telhado. Temos esses suportes angulares. Vamos colocar 2 de cada lado, onde ele encontra a parede da frente e a de trás. É uma maneira bem cara de fazer, mas é para garantir total segurança. Não queria pendurar os caibros dentro da parede, mas sim colocá-las em cima e encaixar os suportes. Agora há muitos furos com esses. Vou encher todos de pregos e alguns parafusos também. Porque o ângulo de inclinação da frente para trás é muito baixo, então temos apenas uma elevação de 10 centímetros. Não vejo necessidade de cortar entalhes tipo boca de pássaro nessas peças. Só vou posicioná-las por cima, usar estes aqui e acredito que ficarão bem firmes. Desde que eu as mantenha acima dos pontaletes principais. 15 ao todo. Este é o mais pesado, com veio fechado, será o mais pesado. Decidi começar pelo mais difícil, afinal, por que não? Teste para ver se cortei no tamanho certo antes de cortar o resto e colocar lá em cima. Esforço máximo. Agora, não vou virar de lado para começar. Vou deixar plano porque é mais estável. E vou apenas passar por trás, pela frente, empurrar até onde deve estar. Verificar se eu não cortei demais. Porque isso seria realmente um problema. Quando você estiver cortando isso, se for colocar uma na frente passando por todas as pontas dessas e uma atrás passando por todas as pontas. Tenha isso em mente ao considerar o comprimento que você está cortando, porque você vai precisar tirar 2 larguras de uma peça de 2 por 7. Desconte isso e corte no tamanho certo, pois você vai adicionar a peça de madeira para nivelar frente e atrás. Vai entender quando chegarmos lá. Descobri que o jeito mais fácil de fazer as caibros era produzi-las em série, todas têm o mesmo comprimento, corte todas de uma vez e depois leve em grupos de 3, 4 ou 5, conforme se sentir confortável. Depois, passe o tempo no telhado pregando e parafusando esses grupos de 4 ou 5. E você vai ver algumas técnicas de escada bem arriscadas também. Por favor, não copie. Então, o primeiro trabalho a fazer é apenas marcar onde está o montante, e você vai ver que eu marquei também a saliência no próprio caibro. Marquei 2 vezes porque errei na primeira vez. Esses cantoneiras recebem 2 parafusos embaixo, 2 na lateral, e depois todos os furos são preenchidos com pregos quadrados torcidos, que são inacreditáveis. Eles são bem curtos, mas não saem. E aí, depois que terminei uma ponta, fiz a outra ponta, coloquei o próximo caibro no lugar e repeti o processo. O processo é muito fácil. Se você tiver 2 escadas, isso vai facilitar muito a sua vida do que ficar carregando elas, e se você tiver 2 de qualquer outra ferramenta, pode sempre deixar uma de cada lado do prédio e voltar para elas depois. Isso também vai facilitar muito a sua vida. Ter o lápis pica no bolso parece técnica de vendas, mas não é. Ter aquilo ali, sabendo que não podia perder, facilitou muito porque eu sempre marcava um montante ou a ponta de uma peça de madeira. Eu usava muito e, como acabei de mostrar para você, esse já foi. Faltam mais 14. Não vou mostrar cada prego e parafuso, mas essa é uma prévia de como fica tudo pronto e instalado, garantindo grande resistência. Você não consegue mover esses caibros. Agora, essa imagem faz parecer que é um dia ensolarado maravilhoso e eu só tinha feito metade dos caibros. Quando fui fazer a segunda metade, o tempo virou e, infelizmente, por isso a foto que você vê está com a lona por cima.
Então, estamos no 7º dia, se não me engano, trabalhando nisso, e eu só queria fazer uma pausa para dar um feedback mais pessoal. Quero passar alguns minutos com vocês e dizer: se alguém assiste e pensa, posso fazer isso sozinho, você certamente pode. Eu assisti alguns vídeos há alguns meses e pensei assim mesmo que isso era algo que talvez eu pudesse fazer. Mas o que eu diria é: aproveite momentos como esse, porque acabei de colocar uma lona sobre o telhado. E de repente, de ser uma carcaça, o esqueleto de uma construção virou um cômodo. E eu sei que ainda tem um longo caminho pela frente, mas aproveite momentos como esse, porque são esses momentos que te impulsionam a passar pelas partes difíceis, até a próxima parte difícil. E se você não parar e não sentir prazer no que fez, acho que é fácil se esgotar em um tipo de construção como essa, especialmente se você faz isso todos os dias. Fisicamente, como eu disse, dia 7 são 7 dias de trabalho manual, trabalhando praticamente sozinho. Recebi ajuda para levar algumas coisas ao jardim, mas a construção em si. Ontem comecei a sentir dores e cansaço mais cedo que nos outros dias, porque estava levantando aqueles caibros grandes sobre a cabeça. Todas as 14 ou 15 delas. Algo para se ter em mente é dosar o ritmo e, se possível, espalhar um pouco mais o trabalho. Se você puder tirar um dia de descanso entre as atividades, vai cometer menos erros e não vai se machucar tanto. Estou aqui conversando com você porque assim ganho mais 5 minutos de descanso antes de começar a colocar as travessas. Percebi que ao fazer as paredes laterais com janelas, criei uma imagem espelhada para melhorar a simetria. E por causa disso, há 2 lugares onde os montantes não se encontram com um caibro. Vou colocar um montante extra ali só para garantir. Isso distribui o peso sobre a janela para evitar que os caibros torçam. Agora, vou colocar um travessão bem no meio. Confesso que não sei o quanto precisa ser exato na marcação do centro. Medi cada caibro, marquei o centro e cortei todos os travessões. Agora, como sou eu, cada caibro está a uma distância diferente, então medi a partir delas. Não meça do meio, pois pode ter entortado. Meça pelas extremidades para que você possa forçar o meio a ficar com a mesma largura das pontas, se isso fizer sentido. E então o travessão vai segurar tudo no lugar. Como em todas as partes dos travessões que fiz até agora, toda a estrutura que montei são apenas parafusos de 200 milímetros entrando em cada extremidade do travessão, atravessando a própria viga, e isso vai segurar tudo no lugar e impedir que torça. O vídeo não mostra o quanto esses beirais foram irritantes. Por causa dos 4 ou 5 milímetros que eu tinha subido demais na parede, eu tive que realmente marcar e cortar um sulco em cada uma dessas saliências. Como pode ver, marquei e precisei cortar um sulco de 3 ou 4 milímetros para nivelar com o topo do caibro. Eu não sabia que o caibro tinha uma leve torção. Se eu pudesse voltar, faria um pouco diferente e endireitaria esse caibro, talvez até trocasse por uma reta. Porque o telhado, bem, você vai ver em vídeos futuros, tem uma leve inclinação. Talvez eu seja a única pessoa que perceba, mas eu percebo mesmo assim. Eu cortei todos os sulcos e coloquei todas as peças de beiral no telhado. E então, como todo o resto, são apenas 2 parafusos direto pela viga e 2 suportes angulares por peça de beiral. E elas ficam firmes como uma rocha. Veja se está no esquadro, finja que está certo e prossiga. Acho justo explicar por que não corrigi a leve inclinação do telhado neste momento. Deve ser só 1 ou 2 milímetros no fim de uma dessas peças de caibro que ela abaixa. E, para ser sincero com você, eu já tinha martelado bem mais de 500 pregos, tinha colocado tantos parafusos. E, sendo bem honesto, eu só queria terminar o telhado e deixá-lo à prova d'água, porque eu já estava naquele estágio em que estava exausto
e só queria acabar logo. Então eu vou conviver com o leve ângulo do telhado. Parte disso pode ser escondida com as testeiras de qualquer jeito. Você vai ver em um vídeo mais pra frente. Precisamos arrumar as pontas, como falei. Só vou colocar mais algumas madeiras de 5x15 na frente. Esses suportes práticos que coloquei são apenas um pedaço de madeira de 5x10. Eu apenas parafuso direto sob alguns caibros, apoiando a viga em uma ponta e depois fixando na outra. O principal aqui é garantir que fique na mesma altura das vigas. Se não ficar, use um grampo para alinhar com a viga onde está parafusando. Essa é a prática mais perigosa de uso de escada que existe. Por favor, não copie isso. Esse vídeo não é um tutorial de como usar uma escada de qualquer forma. Coloque em todos os 4 lados, deixe tudo alinhado e quando você usar essa técnica do grampo, como vou mostrar em 1 minuto, faça com bastante folga. Ou seja, não parafuse a viga ao lado, pois não conseguirá entortar a tábua o suficiente para ajustar as extremidades. Primeiro nivele tudo e alinhe o que for preciso antes de colocar muitos parafusos. Espero que faça sentido. É isso que quero dizer ao mencionar o grampo. Então, prenda a própria tábua na viga a qual ela vai ser fixada, aperte para endireitá-la. Basta usar 2 parafusos longos de 100 mm para fixar tudo. Você ainda pode ajustar e depois mostrar como gostou do resultado. É, assim mesmo. Conseguimos! Foi exaustivo e eu queria mostrar as vigas alinhadas, mas com a mudança do tempo e a chuva, precisei cobrir tudo com lona. Terminei a tempo. Nos próximos vídeos, mostro mais. Nós vamos colocar um telhado completo e também temos janelas e portas para instalar. Então ainda há muitos passos antes de terminar. Se você está gostando da construção, por favor, considere se inscrever. Houve muito trabalho duro, tanto na construção quanto para lançar os vídeos a tempo. Se o próximo estiver pronto, coloco ali em cima. Se não, Vou colocar um vídeo que acho que vai gostar. Obrigado por assistir. Te vejo lá